Oi, turma! Opa! Olha aí! Eita. Foi, passou. Tudo bem, primeiro ano? Professor, tudo certinho? Estão preparados? Eu sempre pergunto, né? Também, né, Márcia? Nós estamos aqui preparadíssimas para vocês. Lembrando que... Unidade 1, vencida. Tchau, unidade 1, não é assim? Como vamos fazer assim uma avaliação da nossa unidade 1? Nivelamento, né? Muita informação para vocês. Momento interativo. O nosso clube. Exatamente, que foi o sucesso. Total, gente. Assim, foi bem certo. A marca de uma lágrima que ficou aí, que vocês mandaram material pra gente, que vocês realmente se apropriaram da temática, viu? Parabéns a todos. Exatamente. Então, na unidade 2, começamos com a literatura. Exato. Aí você vai pensar assim, trovadorismo estava lá na unidade 1, mas ela pode ser cobrada na unidade 2, porque na nossa avaliação não gostou, certinho? Exatamente. Já é uma Então, dica para vocês, tudo que viu? é trabalhado, a gente seleciona. Professora, a senhora nem disse que vai cair na prova. Para que todo dia você está estudando? É uma sequência, gente. Não tem como. Por exemplo, eu vou ver isso aqui hoje e acabou. Tchau, guardo o livro, nunca mais. Não. Lembra que um vai buscando o outro? É uma sequência, você vai puxando. Aprendi o trovadorismo, as cantigas. E aí? Onde que elas vão se encaixar? Né? Você aprende para a vida toda. Então, na segunda escola, né? Vamos para quê? Para o humanismo. Olha esse nome aí, né? Períodos, características, autores e obras. Então, é a aula 41.1. Olha só a canetinha. Olha essa imagem. Vamos analisar o texto aqui, ó. E é um texto não verbal. Exato. Ó, está relacionado ao humanismo, essa escola. Quer dizer o quê? Aqui, ó. Humanismo. Eu saio do trovadorismo, onde eu tenho toda uma situação, e venho para cá, humanismo, e já me deparo com uma imagem que vai trazer o quê? Será que é razão? Pensamento? Então, né? vamos, depois a gente volta para a imagem aqui. Fica aí, ó. Tico e teco funcionando. O humanismo foi um período de transição entre a Idade Média e o Renascimento, que ocorreu em Portugal aproximadamente entre 1434 a 1527. Tá Marcaram certo? aí? Vão marcando, anotando vocês acompanharem. tudo. Bem, então ele surgiu dentro do contexto do renascimento cultural europeu. Aí vocês vão lembrar um pouquinho da história, que vocês certamente já acompanharam, né? Já viram. Marcado pelo retorno aos valores da antiguidade clássica, Grécia e Roma. E pelo interesse no ser humano como centro das reflexões intelectuais e artísticas, sendo denominado, então, como humanismo. E esta imagem aqui está representando ó, este período. Olhe bem, observe bem, tem alguns escritos, mas ó, e temos um círculo e bem nesse centro temos o quem? Essa imagem é de quê? Uma pessoa, do humano. E olha bem, gente, o humanismo. Aqui nesse momento, a questão religiosa, o Deus deixa de ser o centro. Lembra lá do trovadorismo, tinha o teocentrismo? Agora vai ser o quê? O homem no centro. É o antropocentrismo. Tá certo? Então, essa imagem representa, tá bom? Esse período. Muito bem, mas vamos falar um pouquinho sobre as principais características aqui. Nós temos a racionalidade, né? Se estamos falando de humanismo, então você vai lembrar racionalidade, antropocentrismo, o cientificismo, pessoal, modelo clássico, valorização do corpo humano e das emoções e busca da beleza e perfeição. Quando você vai falando da questão do modelo clássico, aí você remete assim, da Roma, Grécia, essas coisas assim, deuses. Vão lembrando, vão puxando aí a memória, na memória.
Principais características. Nós temos a valorização do homem como medida de todas as coisas. Como assim? Antropocentrismo, grave bem, em contraste com teocentrismo medieval. Por que teocentrismo? Imitação dos clássicos greco-romanos na linguagem, nos temas e nas formas literárias. O uso do latim e do português em obras literárias com forte erudição. E uma outra característica importante também que nós encontramos aqui é o interesse pela ciência, tá? A filosofia, a história e a educação. E a busca por uma escrita mais racional, clara e harmônica. Então, tudo aqui são características voltadas para o humanismo. Marquem aí. Mas nós também vamos falar do contexto histórico. Então, nós temos aqui, ó. Olha essa imagem, olhe bem. Ó, a corte portuguesa vivia o auge das grandes navegações, o que ampliou o contato com novas culturas. Foi um período de intensa produção intelectual ligada à política e à moral. A corte portuguesa, e você vai lembrar desse período, ó, século XIV, século XV, início do século XVI, século XVI. Vamos contar até o século XVI. Vamos colocar aqui conversando com vocês. Voltando lá no auge, 12, né, das grandes navegações. aí você vai lembrar da história. E Exato. alguém pode pensar aí na sala, mas como a professora Márcia falou em nossa última aula, na aula de história, mas, gente, elas caminham lado a lado. Para que eu possa compreender as características e o porquê daquela movimentação toda, eu preciso entender o que acontecia. Né? Quando falamos em contexto histórico, as grandes navegações. Então, o que aconteceu ali para que influenciasse na literatura? Percebem? Então, a gente precisa ali mostrar. Né? Ó, os territórios sendo marcados. Opa, virou aula de geografia? Só que Geografia, história, a Aí língua isso portuguesa nós tá junto, aqui. gente. É um conjunto, pessoal. E se eu consigo compreender bem a parte da história, com todas as suas características, quando chega aqui, quando fala em grande navegação, opa, já vem toda a minha informação que eu internalizei, contato né? com novas culturas. Por que ele fala contato com novas culturas? Porque foram conquistando as terras e aí lá já tinha as pessoas, né, morando e assim vai só ampliando, vai juntando. Exatamente. E como nós colocamos ali, deixa de ser teocentrismo. Só em falar o termo teocentrismo, você já sabe. Quando nós falamos em teocentrismo, Deus No centro. de tudo. Deixa o teocentrismo de lado e o homem passa a ser o ponto, o foco. Então, eu tenho o quê? O antropocentrismo, ok? Por isso essa ligação. Se eu já vi lá atrás em história, toda essa questão do homem, da razão, das pesquisas, né? das pesquisas, ciências. exatamente, a filosofia. Então, o que vai entrando em evidência? Aí eu vou marcando cada período. Certinho? Então, vamos continuar aqui, ó. Aqui nós temos também a questão da crise do sistema feudal, né? Uma vez que diversas atividades comerciais despontavam, dando início ao mercantilismo e o uso de moedas, né, de troca, no caso, o dinheiro. O surgimento da burguesia como uma nova classe social que consolida com a expansão do comércio e o desenvolvimento das cidades medievais. Exatamente. E aqui representando, opa, aqui são as pessoas. Ui, cara, não tá dando nada pra gente, hein? Cadê? Olha lá, olha o diálogo, olha a conversa. E a gente tem que fazer alguma coisa. Temos que movimentar, Esses né? homens aí são muito pensadores. Foi a partir daqui, os pensadores. Tá certo? Começam as novas manifestações, né? E aí nós temos aqui para os senhores o quê? Olha só. Vamos praticar. Vamos praticar. Não ficou de lado, não. Ele vai acompanhar aí toda a unidade também.
Ficou bem marcado para vocês, bem esclarecido? Século XII ao século XIV, nós falamos então sobre o trovadorismo, não é isso? Só para a gente sempre fazer uma busca. E agora? Falamos sobre o humanismo, aí você automaticamente já lembra de quê? Do homem, os pensadores, o que eles estavam ali, de repente, conversando, né, Márcia? E a questão Naquele momento racional ali. é mais pela razão do que pela emoção. E aí? Já dá para a gente começar a comparar? Aqui eu tenho uma característica que vai buscar muito o quê? A religiosidade, o amor não correspondido. Aí no outro momento eu já tenho a razão. Olha aí a diferença. Então olha que bacana, olha o que a literatura faz. Essa cronologia ela vai pontuando o quê? Que cada momento teve uma manifestação que acontecia no mundo. Quando falamos em grandes navegações, era aquele momento de quê? Descobertas, das conquistas, de ganhos. Será que alguma coisa começa a mudar a partir dali? Das trocas, comércio. Exatamente. E o vamos praticar, o que tem para os senhores? Então, vamos lá então. Aqui nós temos o seguinte: qual das características abaixo não corresponde ao humanismo, né? Aqui nós temos na letra A, antropocentrismo, B, cientificismo, C, racionalismo, D, valorização da antiguidade clássica e ateísmo. Qual que não se encaixa? Diante de todas as falas que nós colocamos para vocês aqui. Falamos do antropocentrismo, né? O cientificismo ali voltado para quê? O racionalismo. Nada de colocar a culpa na fé, né? Eu vou sempre buscar aquilo que é racional. Então, o que vocês se identificam aí? Então, aqui, amadinha, valorização da antiguidade clássica. Beleza? Ateísmo, porque essa questão, né, que não é teocentrismo. Quando tem um ateísmo, quer dizer que é a não negação a Deus. Tá certo? O racionalismo, ele agia pela razão, sim, né? O cientista era por meio de pesquisa e o homem era o centro. Beleza? Então, continuando. Vamos embora. A prosa no humanismo é baseada nas novelas de cavalaria encontradas no trovadorismo. Exatamente, novela de cavalaria. Isso daqui somente para representar para vocês, tá? Vamos lá. Aqui nós temos aqui Joane o Pavo. O que tem a ver essa questão do humanismo? O Pavo. Essa questão lá você vai lembrar de Gil Vicente. Então vamos ver aqui. Aproxima-se agora do cais um pavo que pergunta se aquela barca era dos tolos. O diabo afirmou que era aquela sua barca. Entretanto, o diabo perguntou-lhe de que ele tinha morrido. Depois disso, o pavo disse uma série de insultos ao diabo e tenta em seguida embarcar na barca da glória. O anjo disse-lhe que se ele quisesse, poderia entrar, pois durante a sua vida os erros que cometeu não foram premeditados. Lembra lá, quando a gente comentou aqui sobre Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, né? Naquela aula que falava sobre teatro, né? Gênero dramático, encenação. Quem se destacou no teatro? Gil Vicente. Então, aqui um trechinho para mostrar para vocês também. Que esse daqui foi um dos que foram para a Barca da Glória. O que mais nós temos? Autores e obras. Então, vejam bem. Os humanistas eram os estudiosos da cultura antiga que se dedicavam, sobretudo, aos estudos dos textos da antiguidade clássica greco-romana. Todos eles foram influenciados por características do período como culto às línguas e às literaturas greco-latinas, modelo clássico. E aqui é o Gil Vicente. É o Gil Vicente? Olha essa imagem. Né? Nós temos uma imagem. Quem vai lembrar dessa daqui? Que logo a gente vai falar dessa pessoa aqui. Tá? E nós falamos muito sobre eles numa aula.
Exatamente, aquele lá do soneto que vai contando que as histórias, né, de um herói, das conquistas, das navegações através da narrativa, né, nos seus poemas decassílabos. Certinho? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de Gil Vicente, tá? Isso daqui é Camões, gente. Então nós temos aqui, vamos assistir a gente vai estudar o Camões no Renascimento. E vocês já Mas vamos marcam lá. aí, tá? Quem foi Camões? Então, Gil Vicente foi considerado o pai do teatro português e sua obra aborda temas religiosos e humanos, apesar de possuir uma visão religiosa cristã e moralista. Seus textos também apresentam críticas sociais. Vamos falar Alto da Barca do Inferno aqui. Tá? Que vai trabalhar Quando o fala quê? do Alto, é um teatro, é uma encenação religiosa. Que trabalha o bem e o mal. Exatamente, mas as atitudes, né, que as pessoas na sociedade têm. E aí a gente pode lembrar da crítica, né? Uhum. Lembra da crítica que você vai apontar o que fazer, porque era tudo muito certinho, tudo muito calmo. E aí as coisas que aconteciam de fato? Alguém denunciava. Mas sempre quem levanta a mão para fazer a denúncia acontece algo. Né? O quê? Então, a barca, o que ela traz ali? Quando falamos do bem e do mal. Tanto que ali, né, que mostrou aqui para vocês, né, que foi e mais os cavaleiros que participaram da Guerra Santa. Só relembrando. E agora, o que nós temos aqui? Mais autores para vocês, tá certo? Nós temos aqui, ó, acompanhe na tela. Vamos ver. Francesco. Petrarca. Petrarca, né? O Francesco. Ó, de 1304 a 1374, poeta italiano, então é Francesco mesmo, fundador certinho, do né? humanismo e autor das obras, né? Cancioneiro e o Triunfo, Meu Livro Secreto, Itinerário para a Terra Santa. Aqui nós temos Dante Alighieri, certo? Poeta e político italiano, autor das obras A Divina Comédia, Sobre a Língua Vulgar, Vida Nova. Então tem um Giovanni Boccaccio, poeta italiano e autor das obras e Decamerão, a canção bucólica e Mulheres Famosas. Aqui nós temos um trechinho, né, do Teatro Vicentino, Todo Mundo e Ninguém, de Gil Vicente. Então aqui nós vamos tentar mostrar para vocês. Que andas tu aí buscando? Mil coisas ando a buscar, delas não posso achar, porém ando porfiando. Por quão bom é porfiar? Como has nomes, cavaleiro? Eu hei nome todo mundo, e meu tempo todo inteiro sempre é buscar dinheiro, e sempre nisto me fundo. Eu hei nome ninguém, e busco a consciência. Esta é boa experiência, de nato escreves tu bem. Que escreverei, companheiro? Que ninguém busca consciência e todo mundo dinheiro. Viu só? Não há necessidade de ficar falando, né? Quais são os personagens, né? Aqui, porque não precisa de um narrador, você já vai percebendo aí, porque é ensinado, tá certo? Isso aqui é uma representação do que, porque pode ser de um texto fictício ou de uma realidade. Tá certo? Uma obra de ficção. Aí você pode pegar para dramatizar também. Então aqui, ó, perceba a intenção moralizante que esse texto trazia com a utilização de personagens míticas, levando o leitor, né, espectador, a uma reflexão sobre suas atitudes. Há também o uso de personagens alegóricas para representar todo mundo e ninguém. Certinho? Aqui foram poucos personagens, mas dá para fazer aí uma divisão, uma dramatização rápida. O que vocês... Opa! Opa! Então, acontece, pessoal, acontece sim. aqui. Então, o que vocês compreenderam desse momento? Vamos lá. Vocês estão conseguindo fazer aí na sala aquele quadro que a gente sempre coloca para vocês? Porque agora é a literatura. Então, nós teremos várias aulas falando sobre esse momento
E cada momento ele vem marcado, certo? Você vai perceber os autores, vai perceber as obras e as características vão casar com o que eles colocavam ali para gente. Então, o que deu para a gente perceber do humanismo? Assim, bem claro, se tiver só a palavra humanismo, o que você consegue extrair? O que você consegue dizer? Porque ele vai pontuando as características, né? E sempre voltando. No próximo encontro, nós vamos voltar. Trovadorismo, humanismo e as outras características também. E aí, o que vocês conseguem colocar para a gente? Sobre a literatura, o momento histórico, as características, o quê? Hã? O que vocês estão achando? Ah, professor, eu consegui identificar com muita clareza a questão que um trabalha muito a religiosidade e o outro não. O outro já convida a quê? A ciência, a pesquisa, a filosofia. O que mais? O homem passa a ter vez. Vocês perceberam isso? Enquanto no outro momento Deus, né, tá sempre ali, eu não tenho muita voz, aqui eu já consigo colocar o que eu penso e principalmente a questionar. Tanto é que vem o teocentrismo, deixa um pouquinho, fica de lado e vem o humanismo. Exatamente. Lembra da aula, uma aula passada, que a gente falou assim das heranças da língua portuguesa? Herança lusitana? Então, aqui está um pouquinho. Você conhece alguém que fez assim um teatro? Olha só, o primeiro Gil Vicente é o pai do teatro. E aí da sua cidade? Você vai sempre ao teatro? Pode ser teatro no auditório da escola. Da turma, né? Da igreja, que é assim que começou. Exatamente. Então, e aí ele vai evoluindo, né? Começa quando perguntamos para vocês, você já participou? Como é que foi essa experiência? O que você conseguiu assimilar? É mais fácil compreender uma temática através dessas atividades teatrais? Você consegue assimilar melhor? E tinha que ser apresentações. Como que vai ser? Que antigamente não tinha essa questão de saber ler. Exatamente. Né? Sabiam o que tinham que falar, o que tinham que apontar, mas era tudo muito cru e foi ganhando espaço. Exato. Então, o objetivo aqui para você saber essa diferença das escolas, desses períodos literários, é você acompanhar com o contexto histórico. Você vai estudar lá na história, a Idade Média. Ah, a professora tem razão, lá as professoras de língua portuguesa. Você vai lembrar. Ela comentou sobre isso. As conquistas dos portugueses. Ah, realmente, por isso que aconteceu isso. A evolução da língua portuguesa, olha só. Como que era antigamente, você via lá nas cantigas. Olha como a língua portuguesa foi evoluindo. E ainda está evoluindo, ainda vai evoluir muito mais. Então você percebe que é uma mistura. A literatura ela vai trazendo outros componentes também, quando nós falamos lá nas características e no contexto histórico. Aí vem já pontuado para vocês as grandes navegações. Aí alguém pode, com muita naturalidade, comentar, mas é aula de história. E aí você precisa compreender que a literatura, para que eu acompanhe toda essa evolução, eu preciso ter essa noção. Exato. O que aconteceu no mundo? Então, por que tem essa ligação, né, Márcia? Do passado, do presente, teocentrismo, antropocentrismo, onde que houve ali a ruptura, quais as marcas deixadas, percebem? Então é necessário também que nós coloquemos para vocês esse contexto, para que você saiba não só os autores, as obras e o conceito do que é aquele movimento literário, mas o que acontecia. E aí você vai marcando aí. Eu vou colocar tudo? Não, mas o que eu considero mais importante entre uma e a outra? Você vai pontuando. Certo. No início da nossa aula, do nosso encontro, a gente teve a inserção de o quê? De uma imagem. Lembra da imagem que eu falei? Presta atenção nessa imagem. Foi a primeira. Foi a primeira, né? Aí você lá via um crânio, uma cabeça, e as pessoas estavam sentadas. Vamos voltar para eles, né? Na Vamos tela. lá? Vai voltar um pouquinho. Só
lá no primeiro momento e a gente vai analisar junto aqui. Vamos ver aqui. Foi a primeira imagem colocada para Imagem vocês. aqui, Aqui. ó, essa daqui, ó. Deixa eu limpar. Lembra dessa imagem? Tem um homem. E aí, ó. Que é isso aqui, ó? Relacionado às características do humanismo. Agora já dá para eles colocarem alguma coisa para gente, né? Você apresentou. Agora é o comentário sobre a aula do humanismo, daqui dessa imagem. Vamos lá. Você vai observar bem, agora está focada nesta, e você vai tentar dizer uma das características que foi falada que está relacionada ao humanismo. A escola literária. Tá? E aí? Eu tenho o quê? Eu tenho uma cabeça. Se o tema é humanismo... Vai mexer essa questão da ciência, inteligência. O homem começa a pensar. Amado, opa, será que realmente o que está sendo pregado é verdade? Vem os questionamentos, né? Vem os questionamentos. Então, você vê aqui, ó. Então, essa imagem aqui, a gente utilizou para a gente relacionar a questão do antropocentrismo, não teocentrismo. Porque quando falava do Deus como centro, a pessoa falava... Era inquestionável, né? Ninguém questionava nada. Agora é humanismo. E aí? Conseguiram identificar? Porque a ideia no início, ela ficou meio confusa. A razão, a gente faz direto na cabeça. Aí, ó, porque se eu tenho razão, é porque eu tenho um argumento. Esse argumento que me levou a pensar, a refletir. Você aceita tudo que a pessoa fala? Aquela pessoa joga para você, você aceita? Ou você questiona? Ou você questiona? Como diz a professora, será que é verdade? Será, Márcia? Será que aconteceu? Ou você acredita em tudo que é imposto a você? A literatura tem essa possibilidade, né? Exatamente. Ela nos permite questionar, nos permite pensar, buscar. Vamos ver ali as características. Só para a gente, o que vocês colocaram aí na turma, vamos ver se elas lembrar da questão. É uma linguagem mais objetiva, porque é racional, não é subjetiva. Eu não posso ficar aqui sonhando. Exatamente. Tem aquele momento que é crítico, olha só. Lá nas racionalidade, o homem como centro, a questão da pesquisa, a questão da ciência, o estudo, o pensamento, a reflexão, a valorização do corpo humano e das emoções e a busca da beleza e da perfeição. Isso daqui são as principais características. Tá certo? Alguém aí na sala encontrou uma outra característica ali voltado para aquela imagem? E essa daqui também que a gente pediu para analisar. Olha aí, mais uma imagem também. Tem aquela primeira e agora? Essa daqui, ó. Olha aqui os escritos aqui, ó. E o homem anotava tudo, ó. Ia fazendo as suas anotações, as suas observações, porque é estudo, você tem que ser um aluno pesquisador. E era uma dedicação total. Aqui, o que a gente percebe? Que você tem aquela possibilidade. Eu já tenho mais espaço, eu consigo pensar, eu consigo questionar. O homem passa a ter a sua vez e principalmente a sua voz dentro do humanismo. Começa toda uma história, certo? Que vai envolver o contexto do momento, os autores, as obras. Você tem vez, você consegue se colocar ali e não aceitar, como a professora Márcia perguntou, você aceita tudo? Ou você questiona? Eu sempre faço mesmo, pessoal, aquela pergunta, será que aconteceu? Né? Será que é verdade? E aí, vocês conseguiram entender direitinho essa questão do humanismo? Tanto que aí o Gil Vicente, né? Exatamente. Já fazendo as suas peças, seus autos, já para mostrar a sociedade. E criticava mesmo, viu? Apontava, mostrava, levava ali a uma reflexão. Exato. Então, esse momento aqui a gente vai finalizar e vocês vão
vão discutir aí sobre essa questão do ser racional, da razão, deixando de lado essa questão da subjetividade. Podem apresentar o quadro, né? Pode apresentar o Trovadorismo, humanismo. quadro. Exato. Esse quadro, daqui a pouco, o caderno vai ficar pequeno, porque ele vai assim aumentando. Vai aumentar Tá? muito, tá? Então você E vai a comentando com o teu próxima é o colega. Renascimento, que a gente já trouxe só a foto, né? De Camões, que a gente já comentou, né? Da questão das heranças lusitanas. Isso, porque lembra que nós falamos já para vocês sobre os Lusíadas? Alguma coisa assim aí, marca aqui esse nome, marca esse personagem. Então eles vão aparecendo nas aulas e você vai identificando, não, aqui, em qual momento ele fez parte? Qual a linguagem utilizada? Era uma linguagem mais simples ou uma linguagem mais rebuscada? E não Certo? esquecendo também que o humanismo é uma escola de transição. Por que de transição? Ó, O que acontecia aí? trovadorismo, entre trovadorismo e o Renascimento, nós temos o humanismo. Tudo certa bem? transição. Beleza? Então, amados, nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês, a parceria, e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.